Opa, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luísa e nesse primeiro vídeo do nosso canal, nós vamos começar uma nova saga aqui no canal nesse mês de outubro, onde eu vou contar relatos de terror enquanto eu faço a minha make. Eu resolvi, começar a gravar vídeos assim, porque eu acompanho muito a Leandra Carla, eu amo os conteúdos dela, acompanho outros youtubers também, que contam histórias de terror, então assim... eu amo, gente. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar alguns relatos pra vocês enquanto eu faço uma maquiagem. E a make que eu vou fazer no vídeo de hoje vai ser de uma abóbora pra você poder usar no Halloween. Esse relato, quem nos conta é o Gabriel, da cidade de São Paulo. E o nome dele é fictício. Oi, meu nome é Gabriel Souza, eu sou da cidade de São Paulo. E eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Que até hoje eu não consigo explicar direito. Gente, desculpa, minha dicção também não é muito boa, tá bom? Minha dicção é bem falha, ainda mais maquiando, tem que ter várias concentrações ao mesmo tempo. Então me desculpe se eu errar muito, tá bom? Na época eu morava com meus pais em uma casa antiga que ficava num bairro bem tranquilo. Mas a casa em si sempre teve energias estranhas. Era aquelas construções velhas com assoalhos de madeira que instalava toda hora, mesmo quando ninguém estava andando. Eu cresci ali, então já estava acostumado. Mas quando fui ficando mais velho, comecei a reparar em coisas que antes a gente achava normal, mas não era. Tudo começou de forma bem sutil. Eu tinha uns 16 anos de idade, e lembro que em algumas madrugadas eu acordava com a sensação de que alguém estava me observando no meu quarto. Eu dividi o espaço com meu irmão mais novo, mas ele sempre dormia pesado, então não era ele. Eu ficava ali deitado, imóvel, e olhando para o teto e sentia aquele peso no ar, como se estivesse alguém parado bem ali do lado da minha cama. Teve uma noite em especial que me marcou demais. Eu abri os olhos devagar e vi claramente uma sombra no canto do meu quarto. Não era uma sombra de móvel, era alta, parada, sem rosto. Só fiquei olhando até meus olhos pesarem de novo, porque eu tinha tanto medo que preferi fingir que estava sonhando. Quem não, né, gente? Nossa, interrompendo o relato aqui, eu morro de medo de passar por isso, gente, sério mesmo. Eu morro de medo de ter paralisia do sono. Tipo assim, é um medo absurdo que eu tenho. De tanto relato que eu escuto, que as pessoas falam que é uma sensação horrível, e com certeza deve ser mesmo, que eu morro de medo de passar por algo assim. Então, sério, eu acho que eu infarto se eu ver alguma coisa dessas assim, enquanto eu estiver dormindo e não poder, fazer nada, porque, a gente tá sonhando. Mas enfim, voltando. As coisas começaram a piorar quando os meus pais viajaram e eu fiquei sozinha em casa por 2 dias. Meu irmão foi com eles, então era só eu. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda eu comecei a ouvir passos no corredor, passos firmes, lentos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Eita. Até eu pensei que fosse o vizinho, mas os barulhos vinham de dentro da casa. Eu criei coragem, abri a porta do quarto e nada. O corredor estava escuro, em silêncio total. Fechei de novo e fiquei tentando dormir. Só que no meio da madrugada, acordei de novo e dessa vez foi diferente. Eu senti a cama afundar, como se alguém estivesse sentado na ponta dela. Fiquei paralisado de verdade. Não conseguia nem mexer a mão. Eu só sentia aquele peso e a respiração fraca, perto do meu pé. Eu fechei os olhos com força, tentei rezar baixinho, até que do nada o peso saiu. Quando conseguir me mover, acendi a luz e, claro, não tinha nada. No dia seguinte, quando meus pais voltaram, eu não conseguia falar nada para não parecer louco. Perdão, eu não queria falar nada para não parecer louco. Mas à noite, durante o jantar, minha mãe comentou que desde jovem sempre escutava coisas estranhas naquela casa. Disse que também tinha visto uma mulher de vestido branco passando pelo corredor e que evitava falar sobre isso para não assustar a gente. Depois desse dia, eu passei a acreditar que realmente tinha algo ali. A sensação de ser observado nunca parou, e os passos ao corredor continuavam de vez em quando. Alguns anos depois a gente se mudou, e eu nunca mais senti nada parecido em outro lugar. Mas até hoje, quando lembro daquela cama afundando e da respiração, eu sinto um arrepio que não consigo explicar. E, gente, o relato acaba por aqui. Muito obrigada, Gabriel. Um beijo, tá? Gente... provavelmente era algum espírito, que tava lá, atazanando a vida dele, coitado. E, meu Deus, eu acho que assim, gente, eu sou muito medrosa pra qualquer coisa de sobrenatural que acontece. Tipo, qualquer coisa mesmo. Eu morro de medo de acontecer comigo.
Tanto que eu não sei nem por que eu gosto de assistir isso, porque, sério mesmo, eu acho que se acontecer comigo um dia, eu cago na roupa de tanto medo que eu tenho. Eu não gosto, eu tenho muito medo de, tipo assim, acontecer qualquer coisa mesmo. De ver uma sombra, de ver um vulto. Meu Deus, eu não sei nem o que eu faço depois disso. Mas, gente, muito obrigada, Gabriel. Um beijo, tá? E é isso, deve que era algum espírito que estava naquela casa. Você se mudou, depois de alguns anos você não sentiu mais nada, né? Então, provavelmente, era algum espírito que tinha naquela casa, né? Que estava tentando te assustar. Porque isso é bem comum, né, gente? Às vezes a gente muda pra lugares que a gente não sabe o passado daquele lugar, não sabe quem vivia lá, se alguém morreu lá dentro ou não. Então, assim, pode ser isso, né? Mas pode ser também outras coisas, porque, gente, mundo espiritual, essas coisas de assombração, gente, tipo, acho que tem uma história muito maior por trás no final das contas, né? Mas, enfim, vamos para o próximo. E, galerinha, como eu não tenho uma base laranjada, eu vou selar o meu rosto com uma sombra laranja, né? Eu vou utilizar essa paleta aqui do Durama e essa também, que tem alguns tons de laranja, olha. Então, eu vou começar com essa daqui, que tem mais opções. Vamos para o próximo relato, e o próximo relato é da Juliana e é da cidade de Minas Gerais. Oi, meu nome é Juliana Ferreira, eu sou de Minas Gerais e eu queria contar uma experiência que que me marcou muito. Aconteceu quando eu tinha 19 anos. Naquela época, eu estudava em outra cidade e morava sozinha numa kitnet bem pequena. Era perto da faculdade e, apesar de simples, era um lugar que eu gostava muito. Só que desde o começo eu percebi que o ambiente ali tinha alguma coisa estranha. Era aquele tipo de lugar silencioso demais, sabe? Até de dia parecia que tinha uma energia pesada. Na primeira semana, eu já notei que durante a noite ouvia barulhos como se alguém estivesse mexendo no armário da cozinha. Eu levantava, olhava, mas não tinha nada fora do lugar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, barulho do prédio ou até ralo, porque era construção antiga, mas logo vi que não era. Uma noite que eu estava estudando de madrugada, eu ouvi claramente alguém bater na porta do banheiro. 3 batidas secas. Eu congelei na hora. Não tinha como ser vizinho, porque o banheiro ficava dentro do meu quarto. Era só meu. Tive coragem, fui olhar e não tinha nada. Voltei tentando fingir que era impressão. Só que depois as coisas começarem a ficar mais fortes, Eu acordava com um som de passos arrastados, como se alguém estivesse andando de meia pelo chão. Uma vez, ouvi uma voz baixa chamando meu nome, Ju. Na hora, eu jurava que tinha alguém dentro da kitnet. Revirei tudo, até o guarda-roupa, mas não tinha nada. Teve uma madrugada em que foi a pior de todas. Eu estava deitada, tentando dormir, quando senti um frio estranho. Não era nada normal. Não era aquele frio normal. Era gelado demais, só meu lado da cama. De repente, senti como se alguém estivesse deitado atrás de mim. O colchão afundou e eu fiquei paralisada, sem conseguir me mexer. A respiração na minha nuca era real, eu ouvia nitidamente. Eu tentei rezar, mas a voz não saía. Foram segundos para mim que pareceram horas. Até que o peso desapareceu e eu consegui me virar. O quarto estava completamente vazio. Outro dia, eu cheguei a comentar com uma vizinha do prédio. Ela só me olhou sério e disse: "Você também está ouvindo as coisas? Essa kitnet já teve um caso feio aí dentro." Mas não quis entrar em detalhes. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei cada vez mais assustada. Gente, também é foda, né? A vizinha vai lá, só joga a bomba e vaza, né? Não dá, tipo, uma ajuda, fala, ó, fiquei sabendo que aconteceu isso e isso, melhor você tomar cuidado. Não, só fala, aconteceu tal coisa. Foda-se, fui embora. Você que se lasque aí pra tentar descobrir o que é. Gente do céu, tem gente que é louca mesmo da cabeça, né? Putz. Depois disso, minha rotina mudou. Eu quase não conseguia dormir, passava a noite acordada, enrolada no cobertor com todas as luzes acesas. Eu tinha medo de fechar os olhos e sentir aquela presença de novo, que às vezes amanhecia sem ter... aquela presença de novo, que às vezes até eu amanhecia sem ter dormido direito. Eu acabei aguentando só mais alguns meses lá.
e meus pais insistiram para eu largar e morar com colegas de faculdade. E foi o que eu fiz. Desde que saí daquela kitnet, nunca mais tive nenhuma experiência tão intensa. Eu acabei aguentando só mais alguns meses lá. Meus pais insistiram para eu largar e morar com colegas da faculdade, no caso, largar a kitnet, né? E foi o que eu fiz. Desde que saí daquela kitnet, nunca mais tive nenhuma experiência tão intensa. Mas até hoje me lembro daquela noite, quando alguma coisa deitou atrás de mim na cama. Eu sei o que eu senti. Eu sei que não foi imaginação. E, gente, esse relato, ele acaba sendo bem parecido com o último relato do Daniel, né? E, tipo assim, esses casos são mais frequentes do que a gente pensa, né? São bem mais frequentes, são bem mais... Assim, acontece com uma frequência que, tipo, às vezes a gente nem acredita, sabe? Não no sentido de, tipo, que seja mentira, mas, tipo assim, cara... É uma coisa que pra mim, tipo, atualmente é uma coisa tão distante que pode acontecer, sabe? Porque eu moro com os meus pais, então assim, graças a Deus eu nunca cheguei a ver nada demais aqui em casa. Nunca, nunca. Nem chegar, nem tipo, nem nada. Teve uma vez que eu acho que foi muito da minha consciência, porque eu tipo assim, quando eu era criança, eu morria de medo de dormir sozinha. Tipo, morria muito. E tanto que eu chamava minha mãe pra dormir comigo toda vez que eu, tipo, sentia muito medo, sabe? E a coitadinha sempre ia, né? Aí, gente, eu tinha muito medo do escuro, sabe? Eu tinha medo de ver coisa. E aí, tipo, parece que a gente fica tão paranoico que a gente começa a sentir umas coisas que nem existem, que, tipo, nem tá acontecendo, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava deitada e, tipo assim, eu comecei a sentir aquele medo lascado, né? Só que como eu já era um pouco mais adulta assim, né? Mais adulta não, é foda. Mais adolescente e tal, não tinha como chamar minha mãe, né? E aí eu comecei a ficar paranoica da cabeça. E aí parece que eu senti, gente, alguém, tipo assim, encostando nos meus pés. E isso eu já tava deitada na cama. Só que eu ainda creio que foi muito da minha cabeça, porque eu nunca mais tive... nunca mais... Isso aconteceu, tipo, foi uma coisa que aconteceu uma vez só, então eu ainda acho que foi muito da minha cabeça. Eu acho que foi eu que criei isso, porque eu tava com medo, sabe? Igual assim... Gente, isso aí é real, eu juro por Deus. Quando eu era criança, eu ficava numa creche. Tipo assim, esse vídeo virou relato sobre mim, né? Mas eu vou contar rapidinho, pra gente ir pro próximo. Quando eu ficava na creche, eu levava uma boneca que ela era quase do meu tamanho, né? Ela não era aquela Suzy, acho que era Suzy, né? Que ela andava, não, ela era diferente, ela era roqueira, tinha um cabelo preto com rosa, umas roupinhas de roqueira. E aí eu levava ela pra escolinha que eu ficava. E aí... Quando eu ia, tipo assim, eu chegava mais cedo do que todas as crianças, e o lugar que eu ia depois de lá, tava fechado. E aí, eu chegava primeiro do que todas as crianças, então eu ia deitar e dormir com a moça que cuidava de mim, porque, tipo assim, não tinha o que a gente ficar fazendo. Eu chegava lá muito cedo, não tinha ninguém, só tinha eu e ela, então a gente ia dormir. E aí, durante essas dormidas, eu deixava a boneca em pé, lá no quarto que a gente dormia, né? E, gente... eu começava a olhar pra essa boneca e pra mim essa boneca tava mexendo na cara. Tipo assim, eu sei que foi coisa da minha cabeça, porque eu fiquei muito tempo olhando pra ela e com medo. Então, tipo assim, eu creio que minha cabeça começou a fazer eu ver que ela tava mexendo o rosto, mas claro que ela não tava, né, gente? Era uma boneca. Assim, né, tem o caso da Annabelle e tal, que eu sei que boneca às vezes pode ter um trem assim, mas tipo, foi a única vez que aconteceu também. Então, eu creio muito que foi a minha mente que tava tentando me passar mais medo ainda. E conseguiu, porque depois eu contava pras pessoas. E aí todo mundo ficava com medo da minha boneca também. E aí eu só não sei por que eu ainda levava ela pra lá, mas eu levei ela algumas boas vezes, viu? E tipo assim, eu nem lembro de brincar com essa boneca lá. Eu acho que eu só levava mesmo pra as outras pessoas sentirem medo também, sei lá, era uma coisa bem doida. Mas, gente, vamos para o próximo relato, que se chama... Era uma maledite? Bom, meu nome é Carlos, esse é um nome fictício, então pode falar sem problemas. Eu sou de João Pessoa e hoje eu quero compartilhar uma história que aconteceu com uma amiga minha.
Eu sou daquele tipo de cara que de início não acreditava muito nessas paradas de amarração. Sempre achei que essas coisas eram coisas de gente desesperada ou que gostava de se envolver com desconhecidos. Continuar. Mas depois que eu vi o que aconteceu com a Luana, que é a minha amiga, eu comecei a repensar tudo o que eu sabia sobre essas coisas. Bom, deixa eu explicar. Essa história começou lá em São João mesmo, em um daqueles bairros tranquilos onde todo mundo se conhecia. A Luana era minha amiga há muito tempo. E sempre teve um coração enorme, mas a vida dela deu uma virada depois que ela terminou com o fulano. Os dois estavam juntos há um tempo, mas ele aprontou tanto que a Luana teve que dar o basta. Mentiras, traições, aquele tipo de rolo que destrói qualquer confiança. Realmente, né, gente? Quem que quer estar num relacionamento que tem mentira, traição, enganação? Ninguém, eu espero, né? Eu acho. Aí entra a Débora, uma amiga da Luana, que de cara já dava uma sensação estranha. Não é que ela fosse uma pessoa ruim, mas ela sempre tinha uns papos místicos, uns conselhos sobre energia, projeção astral, essas paradas que eu nem entendia direito. Pois bem, a Débora já tinha mexido com algumas coisas desse tipo e quando soube do término, ela apareceu com a ideia de amarração amorosa. Vai o satanás a tentar a vida da pessoa, né? Que a pessoa tá lá, tipo, tentando lidar com o término, que já não é bom, aí vem pra desgramar tudo. Enfim. Eu sei. Amarração parece coisa de filme de terror. Mas no momento em que a Laura tava perdida e querendo voltar com o Renato, ela decidiu seguir o conselho da Débora. Ela queria reatar, sem saber que, ao fazer isso, ela abriria uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Então, a Laura, meio sem rumo e ainda mexida com o fim do relacionamento, acabou topando fazer a tal amarração. A Débora levou ela numa mulher que morava num sítio meio afastado ali da cidade, uma senhora dessas bem caladas, olhar parado, cheia de imagem religiosa espalhada na casa. Vela preta acesa no canto da sala e um cheiro de erva tão forte que dava até tontura. É o puro equilíbrio, né, gente? A mulher falou bem direta. Isso que você quer não tem volta. Se ele voltar a ser... não tem volta. Ele não vai voltar a ser o mesmo. E nem você vai ser mais. Gente, depois de uma fala dessa, quem que ainda vai aceitar fazer uma amarração, pelo amor de Deus? Enfim. Tem que parar de julgar, né? Que eu estou aqui só para relatar. A Luana ficou em silêncio, mas aceitou. Assinou um papel com o nome dela e do Renato, entregou uma peça de roupa dele, que ela ainda guardava, e deixou uma quantia de dinheiro na mesa. A mulher começou o ritual ali mesmo, com rezas baixas e umas palavras enroladas, tipo latim, sei lá. Depois disso, a vida da Luana virou um tipo de montanha-russa esquisita. 2 dias depois, o Renato mandou mensagem do nada, sem explicação. A explicação a gente já sabe, né? Foi a amarração fazendo efeito. Ele dizia que tinha sonhado com ela, que acordou pensando nela e que sentiu um aperto no peito, que não passava. Começou a insistir para voltar, dizendo que estava arrependido, que não era mais o mesmo cara. A Luana, claro, ficou em choque. Parecia milagre. Tudo que ela queria estava ali, vindo atrás dela. Por que será, né? Mas como eu disse, não era o Renato de antes, era outra pessoa. Outra pessoa no sentido de, tipo, eu acho que no sentido de, vamos supor, uma outra alma lá, já não era mais a alma dele, ou já não era mais a essência dele, né? Ele tava estranho, olhos fundos, cara pálida, dormindo mal, começou a ter pesadelos e acordava suando, dizendo que via a Luana chamando ele. E mesmo quando ela não estava perto. Chamando ele mesmo quando ela não estava perto. Uma vez, ele disse que ouviu ela sussurrando o nome dele, dentro da cabeça dele. A Luana ainda estava envolvida, cega, mas começou a notar que a presença dele estava ficando pesada. Ele começou a ficar violento com palavras, inseguro, grudado demais, e o Renato que voltou era como um boneco quebrado. Fazia de tudo por ela, mas com um olhar vazio, tipo uma marionete. E foi aí que a coisa ficou mais sombria. A Maledite apareceu. Não fisicamente, mas em energia. A Luana começou a sentir dores do nada, dor de cabeça todo dia, enjoo, insônia, e a casa dela ficou fria. Não fria de temperatura, fria de alma.
E ela dizia: parece que alguém me vigia. Quando tô sozinha, sinto como se estivesse outra pessoa respirando perto de mim. Começou então a ouvir o nome Maledite em sonho. E quando contava isso para Débora, a amiga só dizia: não repete esse nome. Se você repetir, ela vai ficar mais forte. Como assim ela? Perguntou a Luana. Foi quando a ficha caiu. A Débora não era só uma amiga preocupada. Ela era a Maledite da história. Sabe aquela pessoa que se diz ajudando, mas no fundo tem outra intenção? Que se aproxima com sorriso e conselho, mas está plantando veneno. Então, a Débora sempre teve uma quedinha pelo Renato. Sempre ficou à sombra, fingindo apoio, mas carregando inveja. E quando a Luana ficou vulnerável, ela ofereceu o ritual, entre aspas, né? Mas não para unir, e sim para amarrar os dois ao sofrimento. A verdadeira amarração não era entre Luana e Renato, era entre os dois e ela, no caso, Renata, Luana e a Débora. A Débora queria ser a ponte do controle. Ela era a Maledite, fria, calculista e o pior, disfarçada de amiga. Depois de um tempo, a Luana não aguentou mais. Foi procurar um terreiro, pediu a ajuda de um pai de santo conhecido na cidade e o cara foi direto. Vocês não estão ligados por amor, estão presos por correntes. Essas correntes foram forjadas na inveja. Gente, misericórdia. Foram semanas de limpeza, banho de descarrego, vela, oração e um último ritual para cortar os fios. No fim, o Renato saiu da vida dela de vez, sumiu, voltou pro canto dele e até hoje ninguém sabe direito como ele está. Dizem que ele ficou meio fora do ar, como se tivesse perdido parte da alma no processo. E a Débora? Se afastou geral, parou de responder. Alguns dizem que ela foi embora para outro estado. Outros juram que ela está no mesmo lugar, mas ninguém mais vê. É aquela pessoa que some sem sumir. Não entendi. A Luana, hoje ela está bem, mas nunca mais foi a mesma. Ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. O amor é escolha. Quando você força, vira prisão. E eu fui carcereira e prisioneira ao mesmo tempo. Então fica a dica. Desconfie da amiga que oferece ajuda fácil demais. Desconfie do amor que volta rápido demais. E nunca se envolva com uma maledite. Porque o mal que ela carrega não destrói só o outro. Destrói quem ela finge amar e quem ela finge proteger. Gente, o relato acaba por aqui. Muito, muito, muito obrigada por ter contado esse relato, tá? Esse relato foi bem longo e eu amo relato longo. Eu gostei muito, tá? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter tirado um tempo, né, pra mandar um relato aqui pra mim. E, gente, muito obrigada, Carlos, por ter enviado o relato, né? Um beijo. E, gente, essa história me chocou. Mas que bom, né, que no final as coisas não ficaram tão ruins assim, como a maioria dos relatos são, né? Foi um relato bem até que tranquilo, com um final meio feliz, né? Não teve tragédia, ninguém morreu, enfim, foi um relato até bom. E, gente, é isso. Muito, muito obrigada por ter ficado até o final. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez por ter mandado um relato, ó. Um beijo pra você, pra sua amiga, espero que ela esteja bem. E, gente, se vocês se sentirem confortáveis, mande um relato de vocês aqui. Eu vou estar dando uma olhadinha. Quem sabe o seu relato não é o próximo a aparecer aqui, né? E é isso, gente. A make ficou assim. É uma make bem simples, de uma abóbora. Não tinha como elaborar muito, né? Porque o foco principal são os relatos. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Manda para um amigo que vai gostar ou que tem alguma história que ele possa mandar pra gente. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.